Marcou, não tem como impedir. Tá no sangue a compulsão por decidir. E que siga o show com a tropa do Diniz, que a história o consagre como orgulho do país. Que venham mais gols, recordes e hat-tricks. Concentre-se no jogo, que o tempo é o juiz. É o gigante entre os craques. Tocou. Parece muito. E se certos lances tivessem sido diferentes? Parte 4. Se o destino às vezes fosse no caminho oposto, se em momentos que marcaram o final da história acabasse sendo se o pontinho fizesse diferente e mirasse só pra frente na pelota açucarada do Neymar, o nosso fracasso pra G6 poderia de repente ser o hexa pra gente se orgulhar. Se pelo Cruzeiro o TN não virasse o dente com o penal que ajudou a rebaixar, imagina nunca ter um meme com o Cruzeiro realmente não perdendo o jogo pro CSA. Vê se adianta o meu não ganhar do CSA, pelo amor de Deus. Você já pensou se o Andreas entrega a paçoca, não cai de bunda no chão e dá de brinde a bola, e o destino vira outro para os cariocas. Flamengo podia ser tri da América agora, ou se o Alvinegro acertasse o penal com sua canhotinha, e o Galaço Mineiro descesse o pau no bedão da Elinha. Galo podia ganhar a Libertadores e por 3 vezes seguidas. Pensa 3 vezes de uma vez, é o ano perfeito pro Galo de Minas. Você sabe o gol que a gente não marcou contra o nosso braço. Participando depois que o Di Maria guarda com baita tapa. Se o Lodge vai bem, faz o corte desse toda essa jogada. Talvez até seguiria na zica com a Argentina sem conquistar nada. Se o destino às vezes fosse no caminho oposto, se em momentos que marcaram o final da história acabasse sendo meu pai, nosso Júlio César não fura, catando borboleta com a luva. Quem sabe a Holanda não batesse a nossa Canarinho e viesse em 2010 o ex amarelinho. E se o destino machucasse o ganso no gramado e o lance sem perigo e bobo terminasse sem estrago, quem sabe ele seria nosso 10 cabra da peste, Paulo Henrique Ganso, com ao menos um The Best. Porque o joelho se rompeu, poderíamos ter Ganso em modo D. Você já parou pra imaginar se o destino fosse pro lado oposto, se em momentos que marcaram o final da história acaba sendo se o Neuer não salvasse igual vacina e o Ney coloca aquela bola na redinha e pimba, só pensa se a tropa dá um Krause no Bayern e o Paris termina com a Champinha. O gol que o Pelé não fez, pensa como ia ser se o vento faz a bola entrar e nos dá esse prazer. Se mesmo ao perder deu tanto fuzuê, se o rei acerta achou que os céus abriam só pra ver, e se em 2013 existisse o VAR pra naquela mão do Boca revisar, o Corinthians poderia triunfar e o perseguido da Liberta dava pra buscar. Imagina se no Mundial Luan fosse poupar.
culpado, ou tirasse a mão da frente pra não dar o tapa. Podia ser que o sofrimento ia pro buraco e o verdão ia enterrar de vez essa piada. Essa classe ia mudar a nossa dimensão. Seria o Doutor Estranho o autor do crime. Gabi ia pro fogão e Fred pro Mengão. E o Miller sofreria um 7-1 pro nosso time. Já pensou? Cê já parou pra imaginar se o destino às vezes fosse no caminho oposto? Se em momentos que marcaram o final da história acabasse sendo outro? E se certos lances tivessem sido diferentes? Parte 5. Cê já parou pra imaginar se o destino às vezes fosse no caminho oposto? Se em momentos que marcaram o final da história acaba-se sendo outro? Pensa se o Gerson de repente fosse um pouco mais prudente. Se ele chega sem penal pra desarmar, o mundial seria diferente. Será que finalmente o Real ia parar de esperar? Se o Roberto Carlos sabiamente usasse o meio uma gente que não ia precisar de ajustar. Em posição irregular, talvez desce pra bater os francês e ter a estrela 6 já em 2006. Pensa que louco se o Martinez na última hora não virar um paredão salvando aquela bola. Mbappé teria 2 mundiais na sua sacola. Já Zemano mais um vice, Messi 0 Copa. E lembra quando o Rodinei foi expulso no jogo contra os Coringa? Se não faz falta aí, vai chegar no pique. Às vezes fosse no caminho oposto. Se em momentos que marcaram o final da história acaba-se sendo meu pai, se o Brasil se fecha e segura, se não subisse aquela altura, o contra-ataque da Croácia lá no finalzinho seria lendo e segue vivo o sonho canal. Ou se o penal inicial quem cobra é o Neymar, que bate calma igual um monge, põe nossa moral no talo e com a confiança lá em cima. Nossos cria só converte, praça segue embalado e o ex acontece. Porque 4 minutinhos, meu Deus. Porque mais uma vez esses europeus. Cê já parou pra imaginar se o destino fosse pra um lado oposto? Se em momentos que marcaram o final da história acaba-se sendo outro? E na liberta, mano, imagina se o Pedro Henrique não sai dando bica com a botina e desce a Copa Liberta pro Cap com flávio cheiro 2 finais seguidas. Se o que o Donnarumma fez na pressão do Benzê da história fosse apagado, como iria ser? A tropa dos francês podia enfim vencer a orelhada com o Messi e o Mbappé. Se esse chute não sai tão forte contra o Fla, quem sabe o Timão a Copa ia levar. O Matheus Vital nem ia mais cobrar. Podia só deitar no campo e comemorar. E o São Caetano na final contra os paraguaios. Se o Silvio Luiz metesse nessa bola um tapa, o azulão ia ter liberta de inusitado. Enquanto flui o fogão ainda não tem nada. Iam levantar a taça antes do Timão. E no Japão contra o Real iam tentar o crime. Teria 5 grandão em SP, irmão. Se eles conseguem era certo, ia vir até filme. Já pensou? Cê já parou pra imaginar se o destino às vezes fosse no caminho oposto? Se em momentos que marcaram o final da história acaba-se sendo Tô com rabo, meu cara. Falta mais um pouquinho. Nossa, falta mais alguns segundos aqui, ó. Não vai demorar não. Só pra acabar o jogo.
Matheus. Só pra acabar a partida, vô, entende? Tá falando. Hã? Vai escola. Vai. Aqui, ó, vai acabar já, acabou. Acabou, já. Caralho. Oi. Acabou, não? Oxi, como é que não acabou? Já que fui desafiado, o Grêmio aqui se faz presente. Mas cadê o